Muito bom, muito boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente numa transmissão ao vivo, falando sobre o Enneagrama, tirando algumas dúvidas, um assunto tão importante. E como eu sempre faço, eu vou iniciar dando uma visão geral do que é o Enneagrama para quem nunca participou dessas nossas transmissões ou nunca ouviu falar do tema. Basicamente, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, e eu costumo dizer que é poderosa sem a menor preocupação em estar exagerando, e que se utiliza de uma figura geométrica, que é uma estrela de 9 pontas, é milenária, ela tem aproximadamente uns 4.000 anos. E a psicologia moderna conseguiu fundir a estrela de 9 pontas com 9 tipos de personalidade, ou seja, cada ponto da personalidade humana corresponde a uma das pontas da estrela. Essa fusão nos mostra uma grande sabedoria. Ela nos apresenta quais são as nossas formas padrão de ser, pensar e de agir. É uma ferramenta que não tem dono e essa é uma das razões pelas quais ela não é divulgada. Eu imagino que seja uma das razões. E a segunda razão é porque ela tem poder, e poder muita gente não gosta de compartilhar quando tem. Mas enfim, essa é só uma visão geral. Definições do Enneagrama você encontra aos montes, mas o mais importante é ter uma ideia de que ela é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, que com ela você faz um upgrade dentro de você, no seu autoconhecimento, e consegue compreender como os outros funcionam. Você é um dos 9 tipos e consegue aprender como funcionam os outros 8. E isso é muito importante para a qualidade das suas relações, para a qualidade das suas decisões, inclusive quando existirem outras pessoas envolvidas. Mas eu gostaria de iniciar essa noite trazendo para vocês uma pesquisa, é um estudo que foi publicado há uns 3, 4 anos atrás, que foi feito em Harvard. Em Harvard ninguém joga dinheiro fora, como todos nós sabemos. É uma pesquisa que tenta nos mostrar qual é a nossa capacidade de enxergar o futuro e imaginar o que vai nos acontecer. É mais ou menos assim. Eu vou dar uma ideia do que é e vocês, junto comigo, vão tentar tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, o que eles fizeram? Eles pegaram milhares de pessoas, dividiram essas milhares de pessoas em 2 grupos. Essas pessoas tinham de 18 a 68 anos. E eles fizeram uma pergunta para esse primeiro grupo. O que você acha que vai mudar na sua vida nos próximos 10 anos? E envolvia qualquer coisa. Seus valores, envolvia a sua carreira, envolvia os seus relacionamentos, envolvia a sua prosperidade financeira, ou seja, o que você imagina que vai mudar nos próximos 10 anos na sua vida. Na verdade, não era o que você acha que vai mudar, é o quanto vai mudar. E as pessoas davam notas ou diziam com alternativas muito pouco, ou médio, ou nada, ou quase nada, coisas assim. O objetivo não era extrair das pessoas o sentimento que elas tinham do que ia mudar, mas o quanto ia mudar nos próximos 10 anos. Obviamente que a gente sabe muito bem que quanto mais jovem você é e faz uma previsão, olha para o futuro, a sua sensação quando jovem é de que as coisas vão mudar muito nos próximos 10 anos. E à medida que a idade vai aumentando, a sua perspectiva dos 10 anos seguintes de mudança vai diminuindo. Isso é basicamente normal nas pessoas. A outra metade dessas milhares de pessoas, eles fizeram uma pergunta que era assim: o quanto mudou na sua vida nos últimos 10 anos? O quanto mudou na sua vida nos últimos 10 anos? E as pessoas responderam, tanto, né, também o grupo, esse segundo grupo de milhares de pessoas também tinha gente na mesma proporção de idade. Claro, à medida que a idade era menos avançada, a quantidade de mudanças que ocorreram foram maiores do que a quantidade de mudanças que ocorreram nas pessoas com mais idade. Mas o interessante, em primeiro lugar, a gente parte do princípio que é claro que quanto mais novos nós somos, mais mudanças nós prevemos na nossa vida. E quanto mais velhos, menos mudanças nós prevemos. Agora, as pessoas previram coisas para os próximos 10 anos
Mas a resposta sobre os 10 anos anteriores mostrava que a quantidade de mudanças que ocorreram na vida das pessoas foi muito maior do que elas previram. Vou repetir. As perguntas eram: o que você prevê ou quanto você prevê que a sua vida mude nos próximos 10 anos? E para o outro grupo era: o quanto sua vida mudou nos últimos 10 anos? Quando você jogava uma resposta em cima da outra, você observava que as pessoas reportam que as suas vidas mudaram muito mais do que elas tinham previsto. Mesmo os jovens. Mas como assim? O que o estudo está tentando mostrar para a gente? O estudo está mostrando que a gente superestima a nossa estabilidade. Superestima a nossa estabilidade. O momento que eu respondo a pergunta, olhando para o futuro, vai influenciar diretamente a resposta sobre a minha previsão para os próximos 10 anos. Mais ou menos assim, se algo está bom, a gente não quer que mude. E por isso você responde que nos próximos 10 anos pouca coisa vai mudar. Ou, não é pouca coisa, mas menos do que de fato vai mudar, que é o resultado da resposta de quando você avalia os últimos 10 anos. Então, quando você está bem, a tua resposta é que as coisas mudem, mas não mudem muito em relação ao que está, porque está tudo bem. Agora, se algo está ruim, a resposta das pessoas também é de que as coisas vão mudar pouco nos próximos 10 anos. Por quê? Porque elas não se sentem capazes de mudar para melhor, não se sentem com forças para mudar para melhor. Então a gente pode até desejar que tudo se mantenha ou se modifique para melhor, mas nós não acreditamos. Nós temos esse problema. E o fato é que as pessoas que reportaram o que mudou nos últimos 10 anos mostra que as coisas mudam mesmo, mudam para valer. Seja de bom para ruim, ou de ruim para bom, ou de ruim para pior, ou de bom para melhor. E o que o estudo mostra é que são as nossas decisões que influenciam esse resultado nos últimos 10 anos. Então, só para a gente ter uma ideia de novo do que eles fizeram nessa pesquisa. As pessoas que responderam quanto vai mudar na sua vida nos próximos 10 anos, fizeram previsões muito abaixo do que aquelas que disseram o quanto a vida mudou nos últimos 10 anos. Isso significa que a gente, quando olha para o futuro, a gente tem uma tendência a se manter estável. Essa é a grande chave. E estável seja como for, para melhor ou para pior. Estável se as coisas estão bem hoje, que mudem pouco nos próximos 10 anos. Se as coisas estão ruins, não devem mudar nos próximos 10 anos, porque eu não me sinto com força, com inteligência, com capacidade para poder fazer as coisas mudarem. Esse estudo é um estudo muito interessante, inclusive porque ele chegou a mostrar, de uma certa forma, que pessoas com pouca idade, com 18, 20, 25 anos, chegaram a prever a quantidade de mudanças tais quais pessoas de 50 anos. Ou seja, com 18, com 20, com 25 anos, a nossa vida é uma delícia. Normalmente é uma delícia. Então, eu quero que ela mude pouco. E as mudanças que são previstas para as pessoas de 50 anos, que são numa quantidade muito menor, elas acabam empatando, porque elas acham realmente que as coisas vão mudar muito pouco. Mas tanto para os jovens quanto para os mais velhos, a vida nos mostra, ou a vida mostra, que nos últimos 10 anos muita coisa muda. O que significa que nos próximos 10 anos, por mais moderada que seja a minha previsão, a vida vai mudar muito. Eu já vou dar uma olhadinha no chat para ver o que as pessoas estão comentando, mas vou tentar arrematar essa história dizendo que a gente não sabe o que vai nos fazer feliz no futuro. Mas é engraçado que a gente faz pouco para mudar o momento presente. Como eu disse, se as coisas estão muito boas, eu tendo a ficar quietinho para que elas se mantenham assim. E se as coisas não estão boas, eu não me sinto capaz de mudar esse estado de coisas. Então, mesmo que a gente não saiba os movimentos que nós deveríamos fazer para mudar o estado de coisas, ou para melhorar aquilo que está bom, ou para tentar sair daquilo que está ruim, a gente não sabe se vai dar certo. E justamente por ter essa dúvida, a gente tende a ficar parado. E esse é o tema da nossa live de hoje, que coisas são essas que mantêm o nosso potencial bloqueado? Por que a gente se sente bloqueado? A gente sempre supervaloriza o quanto nós vamos ser, por exemplo, infelizes na adversidade, ou seja,
quando você olha, bom, se eu mexer nisso daqui pode me aparecer uma outra coisa e eu vou ser muito infeliz, então é melhor eu não mexer. E a gente acaba não arriscando. Ou então, se eu estou bem, nossa, está indo tão bem, time que está ganhando não se mexe, não tem aquele famoso ditado? Então eu acabo não mexendo, mas a vida, ela vai nos trazer outras situações, porque se você ficar muito parado, quando eu digo parado, tomando poucas decisões que afetem a sua vida, porque ou você não quer que melhore, ou você não quer que saia do bom que está, ou você não se sente seguro, ou não se sente capaz para fazer alguma coisa que mude uma situação que está ruim e teme que ela fique ainda pior, você tendendo a essa estabilidade, o que acontece é que a vida à sua volta, ela não para. As coisas mudam, as pessoas mudam, os nossos relacionamentos mudam. E aí quando você reporta, como é que foi os seus últimos 10 anos? Praticamente não aconteceu nada? Não, ao contrário. Você casou, você teve filhos, você se formou, ou seja, isso tudo estava previsto, mas por que você, quando previu os próximos 10 anos, você não previu que haveriam mudanças significativas na sua vida? Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer, faz parte do caminho da vida. E que mais? Acontece que eu casei, mas eu me divorciei, eu mudei de cidade e não deveria ter mudado. Ou seja, muitas decisões que nós tomamos nos últimos 10 anos afetaram a nossa vida. Por isso ela mudou. Fora as pessoas que estão à volta. Com esse receio de você se estrepar nos próximos 10, você acaba fazendo previsões muito mais conservadoras. Ou seja, vão mudar pouco. As coisas vão ter um dinamismo muito pequeno nos próximos 10 anos. Por quê? Porque você não quer mexer nas coisas. Essa supervalorização da estabilidade, na verdade, é o que nos arruína. Porque isso nos impede a tomar decisões que sejam importantes na nossa vida. Então agora eu vou tentar encaixar o Enneagrama nesse universo, nesse contexto dessa pesquisa que foi feita. Se você observar bem, o que as pessoas disseram sobre o que aconteceu nos últimos 10 anos foi muito mais do que elas previam. E esse muito mais aconteceu tudo dentre coisas ruins e coisas boas. E por que elas previram menos do que mudou? Porque elas têm dúvidas nas decisões que tomam. Agora você imagina se você contasse com algo que te desse uma consciência maior sobre si mesmo, sobre o que ia te fazer feliz no futuro, ou do que ia te realizar, e que te desse uma consciência maior das pessoas que estavam à sua volta, envolvidas na sua decisão, nas suas decisões, seguramente o que aconteceu nos últimos 10 anos teria sido diferente. Provavelmente teria sido bom e não ruim. O que te daria mais força hoje, mais confiança de tomar decisões que afetem os seus próximos 10 anos positivamente. É aí que eu quero entrar. Então, se você tivesse, por exemplo, o Enneagrama nos últimos 10 anos, provavelmente as suas decisões seriam mais assertivas, a ponto de mudar a sua vida para melhor. E se a tua vida está boa hoje e você tem um Enneagrama, você tem uma grande chance de fazer com que ela fique melhor ainda. Não ter receio de tomar decisões. Não tentar sobrevalorizando ou supervalorizando a estabilidade. Não mexe em time que está ganhando, não. Mexa assim e faça mais gols. É aí que eu quero chegar. Portanto, o Enneagrama é uma ferramenta que te aumenta a consciência, faz um upgrade do autoconhecimento, não só sobre si mesmo, mas sobre as pessoas que estão à sua volta envolvidas nas suas decisões que vão afetar a sua vida nos próximos 10 anos. Será que se você não tivesse nos 10 anos anteriores, em meio a todas essas mudanças que você não esperava que acontecessem, elas não tivessem sido sempre para melhor? Sempre para melhor, a ponto da sua vida hoje estar no meio de um caminho de uma ascensão ainda maior. Seja ela sob qualquer ponto de vista, seja ele para sucesso financeiro, para relacionamentos, para momentos emocionantes de muito prazer, de muita alegria, valores que se solidificam, que vão mudando e se solidificando para que você tenha tudo de melhor, tudo que você almeja. Há uma grande diferença entre você acreditar que você possa mudar e realmente tomar as decisões para que as coisas possam acontecer. E para isso você precisa se conhecer melhor e conhecer o seu meio ambiente, as pessoas que estão à sua volta. Por isso, esse estudo de Harvard me chamou muita atenção, porque mostra como as pessoas tendem a não tomar decisões que mexam nas suas próprias vidas de uma forma mais contundente. E o estudo mostra isso, que a gente prevê mudanças
para os próximos 10 anos, mas que na verdade as mudanças serão muito maiores do que você imaginou. E se você pudesse controlar um pouco essas mudanças com decisões mais assertivas, imagina a situação que você estaria hoje, provavelmente não se arrependendo de um monte de coisa que aconteceu no passado. Não sei se eu consegui ser claro, mas como é uma transmissão informal aqui, não é uma videoaula, né? Eu espero ter conseguido alcançar o meu objetivo e explicar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, lancem a pergunta, tá? A Carla Daniele faz um comentário aqui interessante. Ela diz o seguinte: eu tenho bastante medo de mudanças. Então, esse estudo de Harvard está mostrando que as pessoas têm mesmo. Tanto que elas preveem para os seus próximos 10 anos menos mudanças do que de fato vão acontecer. Ou seja, e isso é provado quando elas olham para os 10 anos que se passaram. As pessoas têm realmente medo. O desconhecido é uma coisa que, de fato, para alguns atrai, mas para a maioria não atrai, porque você não sabe como é que você vai lidar com as mudanças. A maioria das pessoas tem aquela chamada, como os psicólogos dizem, aquela chamada zona de conforto, né? Eu prefiro me manter na minha zona de conforto. Ok, quando as coisas estão bem, eu até entendo, não, essa minha paz, essa minha alegria, eu não quero que passe. Podia ser melhor? Não, podia, mas está bom do jeito que está. Eu sei que muita gente pensa assim, mas ok, e você não vai tomar mais decisão nenhuma, as coisas vão estar tomando decisões próprias aí em volta, as pessoas à sua volta. Você precisa estar atento a esse tipo de coisa, ter um pouco mais de confiança para tomar as decisões quando as situações acontecerem. Agora, se você está mal, puxa, promover uma mudança é um risco, sem dúvida, mas a gente tem inclusive medo de sair dessa situação para pior. E isso não é uma lei, de fato não é uma lei. Existem, se você perceber, quando você mexe em alguma coisa na sua vida, você cria uma certa instabilidade. Mas quando você tem uma ferramenta como o Enneagrama, você vai saber onde mexer. Acredite, porque o Enneagrama vai te mostrar qual é o caminho ideal para você. Eu vou dar um exemplo muito simples do tipo 3 do Enneagrama. Não sei se todo mundo sabe quem é o grupo 3 ou quem é o tipo 3, mas o tipo 3 é aquele que tem uma preocupação muito grande com o sucesso. Ele cresceu com a ideia de que ele vale o quanto ele realiza, ele vale o quanto ele produz. Aí está o valor dele. Então o tempo todo ele procura a sua valorização, ele procura ter sucesso, ele cria uma imagem de bem-sucedido e ele persegue os seus objetivos. É um excelente líder, inclusive, motivador, mas é um cara que está o tempo todo procurando alcançar os seus objetivos e obter o reconhecimento por eles, e ter fama, ter sucesso, ter dinheiro, ter uma imagem de bem-sucedido. Ok, se você vai responder aquela pesquisa sendo um 3 bem-sucedido, o que você vai dizer pelos próximos 2 anos? Há uma tendência em você querer responder assim, não, minha vida vai mudar muito, mas muito para melhor. O que é esse para melhor? Ah, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais famoso, eu vou alcançar mais objetivos. Não, se ele for sincero, ele vai dizer do jeito que tá bom, porque alcançando todos os meus objetivos, eu vou chegar lá em cima, lá em cima. Mas se você perguntar daqui 10 anos o que aconteceu, ele fazendo isso, o tempo todo produzindo e ficando mais famoso, ganhando mais dinheiro, sendo cada vez mais bem-sucedido, a vida vai lhe trazer outro tipo de mudança. Vai acontecer muita coisa mesmo na vida dele. Mas é que esse tempo todo, por exemplo, ele estava afastado dos filhos. Esse tempo todo ele se afastou da esposa ou do marido. E isso vai promover grandes mudanças na sua vida. Porque a pesquisa não pergunta se as mudanças serão para melhor ou pior, é o quanto elas mudaram. Então, se você pegar os tipo 3 que responderam essa pesquisa, quanto mudou a sua vida nos últimos 10 anos, você vai ver que essas mudanças têm a ver com aquilo que mais falta a ele, que é acessar seus próprios sentimentos e recuperar a sua autenticidade. Não colocar sua imagem como o que é mais importante, ser bem-sucedido é o mais importante, porque isso tudo é imagem. Ele perde a sua autenticidade dessa forma. E se você for buscar os 3 que responderam o quanto mudou a sua vida, seguramente mudou muito. E eu não tenho os dados
das pessoas, porque as pessoas não respondiam o que mudou. Mas eu não tenho dúvida, os tipo 3, respondendo a essa pesquisa, mudou muito a vida deles, mas esculhambou com seus relacionamentos. Essa é a grande mudança na vida deles. Os seus relacionamentos pessoais com esposa ou esposo, com filhos, talvez com amigos, talvez com familiares. Essa obsessão quase por ter sucesso acaba nos afastando da nossa própria autenticidade. E na nossa autenticidade nós temos o nosso coração para poder compartilhá-lo com outras pessoas. Uma coisa que é muito interessante também, nesse exemplo do 3, é que, e acho que aqui eu posso mostrar para vocês, é que se vocês observarem o 3, ele está conectado ao 6, e para quem conhece um pouquinho o Eneagrama, a setinha invertida significa o caminho para a segurança, para recuperar a minha virtude perdida. Então, o 6, se ele caminhar para algumas características da personalidade tipo 6, que é justamente aglutinar pessoas, se dar bem com amigos, com grupos maiores, ou seja, a individualidade ela perde um pouco o valor, que vale é a colaboração entre as pessoas, ou seja, se ele procurar o equilíbrio de um 6, e esse é o caminho que o Eneagrama está mostrando, caminhe para algumas características da personalidade 6, que você vai recuperar a sua autenticidade, você vai recuperar a amizade franca e sincera, vai poder abrir o seu coração e compartilhar sentimentos, porque ninguém lá no 6 está preocupado com imagem ou com realizações. Não sei se deu para entender, é que nem todo mundo que está aqui assistindo conhece o Eneagrama ou tem afinidade com o Eneagrama, mas basicamente o que eu quis mostrar, se a gente tivesse acesso ao tipo de resposta que essas pessoas deram a essa pesquisa e pegasse todos os tipo 3, que mudou na sua vida nos últimos 10 anos, seguramente mudaram, não sob o ponto de vista de negócio, de ser bem sucedido, mas mudou muito na questão dos relacionamentos pessoais e familiares dele, íntimos inclusive. E por aí você pode ter uma ideia também de todos os outros tipos de personalidade, quando a gente tem medo da mudança. Então, quais são as consequências do medo da mudança? Muitas coisas vão acontecer na sua vida à sua revelia. Como diria aqui Carla Daniele, que diz que tem bastante medo de mudanças. Elas vão acontecer à sua revelia. Você tende a não querer que elas aconteçam, mas elas vão acontecer. Por isso você precisa se armar para tomar decisões melhores para essas mudanças, ou para promover mudanças, ou para reagir às mudanças que vão acontecer, porque nenhuma vida fica parada. É isso que mostra a pesquisa, o estudo feito em Harvard, perguntando a milhares de pessoas o quanto mudou a sua vida nos últimos 10 anos. Eu respondi isso para mim mesmo e a minha mudou muito nos últimos 10 anos. Vamos lá, vamos seguir aqui. Andreusa, boa noite, lembro de você. Eu quero mudanças, mas tenho esse medo de não dar certo e de não ser capaz, mesmo eu sabendo que tenho ferramentas e capacidade para isso. Não sei se é comodismo, medo do desconhecido, insegurança, e sinto a necessidade da mudança. Eu diria que é um pouco de tudo, né? Eu não diria que é comodismo. Existe um vídeo no meu canal, o nome é Quando a Motivação Aparece na Marra. Acho que é assim o nome. Quando a motivação aparece a força, surge a força. Seria bom você assistir, que você vai ver que essa questão do comodismo, da preguiça, ela é muito relativa, porque às vezes a gente é pressionado a fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, acaba fazendo e acaba se tornando um objetivo para nós, porque o maior problema, segundo o que alguns estudiosos dizem, o maior problema não é você fazer as coisas, mas é a sensação horrível que você tem quando você acha que tem que fazer e não faz. É mais ou menos isso. Você se sente pior não fazendo algo que você tem de fazer do que na hora que você está fazendo. É incrível essa sensação. Então não acredito em comodismo. Quanto à capacidade, depende. Você tem que conhecer os seus limites, você tem que saber o que você quer fazer, o que você precisa fazer para ter uma ideia
da sua capacidade. Então, estabelecer objetivos que são inalcançáveis a curto prazo. Por exemplo, eu quero ser um advogado o ano que vem, mas eu nem entrei na faculdade. Eu estou aqui exagerando, sendo bem bizarro, mas é avaliar isso. No coaching a gente avalia esses objetivos de uma forma assim bem realista, vamos dizer assim, de tal forma que eles possam ser validados. Então, o que você está dizendo sobre ser capaz depende também do objetivo que você está traçando e em que tempo. Então, talvez você seja, dependendo do objetivo. Mesmo eu sabendo, como você diz, mesmo eu sabendo que tenho ferramentas e capacidade para isso, não sei se é comodismo, medo do desconhecido e insegurança. Medo do desconhecido, todo mundo tem medo do desconhecido. Todo mundo não, mas a maioria. Existem pessoas que são mais impetuosas que não têm, mas a maioria tem medo do desconhecido. E aí é que está, uma situação que não está boa, as pessoas, quando projetam seus próximos 10 anos, projetam muito parecido, com muito poucas mudanças, ou seja, vai ficar os próximos 10 anos muito parecido com o que está hoje. Por quê? Porque eu tenho medo de que as coisas piorem. Como você disse assim, tenho medo do desconhecido e insegurança e sinto a necessidade da mudança, tenho medo que não dê certo, como você disse. A única forma de você saber que não vai dar certo é não fazendo absolutamente nada. Aí já não deu mesmo, né? Se você se mantiver na situação ou na posição que você está. Por isso eu chamo a atenção para o Enneagrama. Porque quando você tem o Enneagrama e aumenta o seu autoconhecimento, você consegue perceber quais são os seus padrões de pensar, de agir e de sentir. São padrões, são coisas que são muito parecidas o tempo todo em você. E aí quando você se pega tendo os mesmos pensamentos, tendo os mesmos sentimentos e fazendo as mesmas coisas, você começa a ver que, realmente é isto aqui que eu preciso dar uma mexidinha para dar uma mudadinha. E aí você pensa assim, sempre em virar chave, né? As pessoas sempre, mudança parece virar chave. Eu tô na terra, eu vou para o céu, ou tô no céu, eu vou para a terra. Não, mudanças às vezes a gente promove devagar. Existe uma estratégia, você faz um planejamento para mudar. Outras precisam realmente ser radicais, mas a maioria das vezes, dependendo da situação, a maioria de nós não tem situações radicais todos os dias. A maioria das decisões que nós temos que tomar são decisões mais tranquilas. Nós queremos mudar alguma coisa na gente, no nosso tipo de comportamento, a gente vai mudando, fazendo um ajuste aos poucos e vendo qual é o resultado. E na maioria das vezes, quando você muda alguma coisinha, você colhe um resultado diferente do que colhia antes, do que colheu nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, e aí você se entusiasma em fazer mais uma mudancinha. Os processos de coaching, eles são muito sábios para esse tipo de coisa, mas o medo do desconhecido é uma das coisas que mais nos paralisam, porque o medo nos paralisa. E é por isso que as pessoas numa pesquisa, numa situação ruim, elas são capazes de dizer que nos próximos 10 anos muito pouca coisa vai mudar na minha vida. É preferível o ruim do que o pior. E isso não é uma questão de pessimismo, não, é medo, falta de confiança. E se você, por exemplo, for um 6 no Enneagrama, o Enneagrama te mostra como recuperar essa virtude da confiança que foi perdida lá atrás. Vamos seguir um pouquinho aqui em frente. Átila, obrigado. Fui claro? Essa pesquisa é bem complicadinha, assim, porque a gente tende a pensar como nós mesmos e não com um resultado da pesquisa diferente do que aquilo que a gente pensa. Então, que bom que eu fui claro. A Silvia Matias, eu gostaria muito de ter conhecido o Enneagrama anos atrás. Eu teria tomado decisões diferentes em minha vida em todos os aspectos. Bingo, Silvia, exatamente isso. É exatamente isso. O Enneagrama, ele te mostra quais são os seus padrões. Aí você pode dizer assim, não, mas eu estou satisfeito com os meus padrões. Eu não quero mexer nada em mim, estou satisfeito. Ok, tudo bem, tudo bem. Você pode não querer mexer nada, está satisfeita. Só que tem uma coisa, viu? Eu nunca vi alguém que me dissesse, eu não tenho um único problema, eu não mexeria em uma vírgula na minha vida. Sem retórica, sem poesia nenhuma. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de melhorar. Então, quando você ouve as pessoas dizendo, eu não mudaria nada na minha vida, não acredite, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muita gente, a maioria de nós, mudaria coisas na nossa vida sim. Se eu soubesse, né? Se eu soubesse lá no passado. E o que eu quero chamar a atenção é, mexa no seu futuro sabendo que você não sabia
há 10 anos atrás. Hoje existe, através do Enneagrama, existe uma forma de você ganhar autoconhecimento para ter uma ideia de como você vai se comportar, ou como você vai se sentir, ou como você vai agir diante de determinadas situações, porque você ganha consciência sobre si mesmo. Você ganha consciência também sobre os outros, inclusive você tem condições de prever determinados passos e determinadas situações que os outros possam te trazer. Não tudo, obviamente. Mas com essa ferramenta, o que te fez falta anos atrás, você daqui 10 anos vai dizer, ainda bem que eu conheci o Enneagrama. No mínimo, né? Porque você tem uma forma agora de estar mais provida de informações e de conhecimento sobre si mesmo e sobre os outros, de tal forma que você se sinta mais segura. E tome decisões baseadas menos em ilusões e menos, eu gostaria ou eu deveria. Não, eu vou fazer porque isso é importante para mim, eu vou tomar essa decisão porque ela vai de fato mudar a minha vida. Não é uma ilusão, é algo que eu preciso mexer mesmo, porque eu aprendi a me conhecer durante esse tempo todo e estou vendo que eu repito as mesmas coisas o tempo todo e colho os mesmos resultados o tempo todo. Então eu vou tomar uma decisão consciente. Claro que eu estou exagerando dizendo que parece que todas as decisões que nós tomamos são radicais, mas eu já comentei aí que você pode ir mudando os seus comportamentos aos pouquinhos. E com isso, mudando inclusive o que você pensa sobre o resultado da mudança do comportamento. Porque ele é sempre o mesmo, você pensa que vai colher o mesmo resultado sempre. Eu vou fazer isso porque sempre foi assim, então o resultado será esse. Agora eu vou fazer diferente, que resultado vai vir? Opa, veio uma coisa diferente, eu vou continuar fazendo esse diferente, até que isso se incorpore a você. E as coisas vão mudando aos poucos. Almir Heimer, boa noite, fiz um curso de 8 horas sobre o Enneagrama, achei espetacular. O que você recomenda fazer para continuar se aperfeiçoando no Enneagrama? Continua lendo livros ou fazer cursos, imersões? Eu tenho um workshop que eu faço de um dia e meio, que é mais ou menos, provavelmente mais ou menos como esse daí das 8 horas. Os meus não têm imersões, porque não tem vivências, né? Porque tem muita gente que não gosta desse negócio de fazer vivências, se expor, gosta de ouvir mais, absorver o conhecimento, então os meus, eles não têm vivências. Mas eu diria que a prática, quando você tem um conceito, a prática passa a ser muito mais importante do que os livros. Eu diria que se aprofundando, eu não sei o quanto que você já está promovendo de mudanças ou tomando decisões baseadas no seu autoconhecimento. Se o seu autoconhecimento já se elevou, já subiu de degrau. Se isso aconteceu na sua vida, você está pedindo mais. Eu diria que você pode aprender, por exemplo, sobre os 9 níveis do seu tipo de personalidade dominante, porque cada uma dos 9 tem 9 níveis. Aprender sobre os subtipos do Enneagrama, porque isso vai começar a dar uma sintonia fina no seu autoconhecimento, no conhecimento dos outros. Você vai conseguir ter uma sensibilidade maior, porque vai ampliar o seu conhecimento sobre o Enneagrama. Então, isso também pode ser feito pelos livros, mas eu diria que você assistir cursos é uma coisa muito legal, porque os livros, eu disse isso em outro vídeo, eles mostram toda a parte conceitual, mas a dinâmica do Enneagrama é uma coisa um pouco mais complicada. E eu disse isso, inclusive, no outro vídeo, que no último workshop nós ficamos mais de 3 horas, se não me engano, acho que 3 horas e meia, numa única figura, vendo os movimentos das coisas. As pessoas se colocavam lá dentro, colocavam uma outra pessoa das suas relações e via os movimentos, onde é que ocorreriam os encontros. Quando um tivesse numa determinada situação onde dos seus traços de personalidade, uma das suas características de personalidade estivesse numa determinada situação e a do outro numa outra determinada situação, em que momento eles se encontrariam? Em que ponto eles se encontrariam? Então, essas coisas só com o instrutor, só com orientação mesmo. Então eu diria que você pode continuar compondo, eu não sei o quanto que você já fez de upgrade no seu autoconhecimento, mas continuar com livros, que é sempre gostoso, porque quanto mais você lê, mais você aprende, mas se possível continue fazendo cursos, porque o instrutor é sempre uma carta na manga. Às vezes a forma como ele te mostra, diferente do livro, que é realmente a praticidade, a aplicabilidade que o livro não consegue te mostrar, faz toda a diferença.
A Carla diz: quero muito aprender. Professor Marcos Carvalho, professor, você teria um livro para indicar? E tem algum site que nós podemos verificar sobre o seu workshop? Bom, Marcado Aberto, o workshop Marcado Aberto, ele aconteceu, sem ser esse fim de semana, o outro. No fim de semana eu fiz um fechado para uma empresa para líderes de equipes, então foi feito esse fim de semana, que é um pouco diferente, mas o aberto ao público foi feito há 15 dias atrás e não tem outro marcado. O que você pode é me mandar um e-mail, por exemplo, entra no meu site que está aqui, o Dalton, www.daltoncortucci.com, deixando o seu e-mail, obviamente, você me envia um e-mail pedindo para que te notifique quando houver algum aberto ao público. Como é que acontece esses workshops? Bom, em primeiro lugar, para quem não ouviu, em 2017 eu estou dedicado exclusivamente a algo que foi um hobby até 2016, que são os cursos, as palestras, os workshops sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre montagem de equipes e sobre enneagrama da personalidade, tanto para empresas quanto para grupos heterogêneos. E a minha agenda ainda é muito confusa, mas o que eu estou sentindo? Por exemplo, algumas pessoas de fora do Brasil, já mandei 2 propostas e uma delas já deu certo de dar os cursos via Skype para elas. Né? São pessoas com as quais eu faço um curso quase que particular. Está acontecendo esse tipo de coisa. A segunda coisa que está acontecendo é que, como eu não promovo os cursos, eu sou convidado por um promotor e aí ele faz toda a parte da promoção, o que está acontecendo é que algumas pessoas estão tentando criar alguns grupos de 10, 12 pessoas e fazer um curso e me convidar para dar o curso. Isso também pode acontecer. Foi assim, não foi assim que aconteceu há 15 dias atrás, foi uma empresa que promoveu, mas eu ouvi isso lá. Como tinha vários psicólogos, eles chegaram a dizer: puxa vida, eu vou comentar e tal, você daria um curso para 10, 12 pessoas que se juntassem, te convidassem e você faria? Sem dúvida, tem vários modelos que estão aparecendo aí. Então ainda não sei qual é o formato certo, mas por enquanto tem acontecido coisas desse tipo. A parte que é empresarial ela é muito mais simples, né? Mas essa parte de grupos heterogêneos, aberta ao público, está acontecendo de tudo, honestamente. E eu também antecipo, acho que eu antecipei na última transmissão ao vivo, que eu estou preparando também um curso online. Esse curso online vai para uma plataforma e você vai assistir os vídeos, fazer os exercícios, são videoaulas. Ele deve estar no ar aí daqui uns 45, 60 dias. Embora seja muito legal para encurtar o aprendizado do enneagrama, porque através de livros é muito mais difícil, você vai conseguir ganhar conhecimento muito mais rápido do que lendo os livros, né? Um instrutor, na hora de você fazer uma pergunta, é sempre fundamental. Por sorte, a forma como esse curso online vai ser lançado, ele vai para uma plataforma que tem uma área de alunos, chamada área de alunos, e ali vai poder trocar muita informação. Mas enfim, eu não tenho um modelo definido, as coisas estão só começando em 2017 para mim, então está aparecendo de tudo e cada caso é um caso, a gente vai tratando. Basicamente é isso. Livro para indicar. Eu costumo indicar para quem está começando 2 livros. O primeiro é A Sabedoria do Enneagrama. Anota esse nome, que é o único que existe com esse nome. Um dos autores é um cara chamado Rizzo. Tá? E o segundo livro, para iniciação, é o livro da Ellen Palmer. Ellen Palmer, o mais antigo dela, eu não tenho o nome aqui. Numa outra live eu trouxe, inclusive, 2 fotinhas dos livros e mostrei. Mas é o primeiro livro da Ellen Palmer. Esses escritores, inclusive, eles são alunos dos sujeitos que guardavam toda a informação sobre o enneagrama com eles. A revelia desses fulanos, esses alunos começaram a divulgar o enneagrama, porque até então, até os mestres dessas pessoas, da Ellen Palmer e do Rizzo, toda a sabedoria era de boca a boca. A transmissão da sabedoria era oral. Interessante, né?
o que consegue, o que alimenta a ideia de que esses fulanos, eles sentiam que a ferramenta tinha que estar nas mãos de pessoas muito responsáveis, porque é uma ferramenta de poder. Então eles escolhiam a dedo os seus discípulos ou seus alunos para poder transmitir a informação, transmitir o conhecimento. Mas vamos em frente aqui. E o Silvio Matias, não, eu fiz o treinamento, você... Não, eu fiz o treinamento em Juiz de Fora com Jairo Lopes Júnior e o Enneagrama com Getúlio Chaves de Azevedo. Eu não conheço essas pessoas. Para você ter uma ideia, isso inclusive eu contei no curso que nós fizemos, eu tive contato com o Enneagrama há mais de 10 anos atrás, porque eu trabalhava muito com argentinos, ia muito a Buenos Aires. Estranhamente, a Argentina é o país que tem mais psicólogos por 1000 habitantes. E foi lá que eu aprendi sobre o Enneagrama. Lá eles começaram a me contar, eram uns amigos. Eu trabalhei a minha vida inteira com TI, e mais no final com TI e telecomunicações. E essas pessoas também, que eram engenheiros, tal qual eu, elas me contaram, comentaram sobre o Enneagrama e eu comecei a analisá-lo, a estudá-lo. E aí comecei a aplicá-lo também nos meus processos de coaching, que tudo isso era um hobby. O coaching, o Enneagrama, se tornou tudo hobby. Dar palestra, fazer curso, tudo um hobby. E eu conseguia testar a veracidade do Enneagrama, que ele funciona mesmo. A aplicabilidade que eu fiz, eu sempre a estudei, analisei os resultados, e ele realmente é um negócio assim, de uma sabedoria impressionante. E com isso, eu agreguei aos meus processos de coaching, só que, como era um hobby, eu não conheço as pessoas do mercado, vamos dizer assim, das pessoas que estão nisso há mais tempo. Eu estou há muito tempo, mas por trás das cenas, vamos dizer, dos cenários, por trás das cortinas, nos bastidores. Então me desculpe, eu não conheço as pessoas com as quais você fez os cursos. Bom, gente, o meu objetivo hoje era trazer esse estudo que foi feito em Harvard sobre o que as pessoas preveem de mudança nos próximos 10 anos e sobre o que as pessoas reportam o quanto mudou nos últimos 10 anos. Para a gente ver o quanto nós sobrevalorizamos, supervalorizamos a estabilidade, a despeito de as coisas estarem bem ou as coisas estarem ruins. Se estiverem ruins, eu não quero que mexa para ficar pior. Se elas estiverem boas, eu não quero que mexa, porque em time que está ganhando não se mexe. E eu introduzo nesse cenário o Enneagrama, que é justamente para que você ganhe autoconhecimento e consiga tomar melhores decisões a partir de agora. E que influencie as mudanças que vão de fato acontecer, não tem jeito, nos próximos 10 anos na sua vida, e para melhor, se Deus quiser. Gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado por vocês estarem aí. Fiquem bem e www.daltoncortucci.com. Lá tem os envelopinhos, lá se você quiser fazer contato, é só me mandar um e-mail que eu vou responder com todo prazer. Um abração. Tchau.